Eu não vou forçar muito aqui a minha voz, eu estou observando que eu estou ficando um pouco rouco ali, mas vai dar tudo certo. Nós temos um título para o sermão, Aproximem-se de Jesus. Amém, igreja? Temos ali o título da mensagem, Aproximem-se de Jesus. Amém? Vamos ler todos juntos? Todos juntos? Aproximem-se de Jesus. De novo, aproximem-se de Jesus. Mais uma vez, aproximem-se de Jesus. Meus irmãos, eu vou ler o versículo, mas eu quero antes, para mim, me aproximar de Jesus, você, nós temos obrigatoriamente que sair da nossa zona de conforto, obrigatoriamente, não há como nós nos aproximarmos de Jesus se nós estivermos ou continuarmos na zona de conforto. Não há como eu me aproximar de Jesus fazendo as mesmas coisas que eu sempre fiz, não mudar certas atitudes que vão me levar para perto de Jesus. E o pior mesmo, que é bem pior, é que a zona de conforto, ela é boa. A zona de conforto é interessante para nós. A zona de conforto é interessante para você e para mim, para todos nós. Porém, meus irmãos, na zona de conforto não há transformação em nossas vidas. Não há. Então, eu preciso me aproximar de Jesus, e na zona de conforto isso não vai acontecer. Mas pastor, é verdade, e é o seguinte, e o pior, repito, é que a zona de conforto é boa, e a zona de conforto também não vai nos trazer transformação alguma. Você vai ficar do mesmo jeito até que Ele venha. Você vai perder a salvação? Não. Você vai perder o céu? Não, não vai. Eu posso quase que te garantir isso. Não vai. Só que, meu irmão, pensa numa planta que você planta ela vai ficar lá a vida inteira do mesmo jeito. Ela não produz um fruto, ela não dá sombra, ela não faz nada, é uma planta qualquer jogada por aí. Você quer ser isso? Isso é bom para mim, isso é bom para você? Qual a realização da sua vida e da minha lá para frente? O que nós realizamos? O que nós deixamos? Qual a nossa história? O que o meu filho pensa em relação a mim? Qual o testemunho que eu deixo para os meus filhos? Qual é? É de um homem, uma mulher, mãe, pai, coerente com a palavra de Deus, que vive o que prega ou não? Então, a zona de conforto, ela é muito boa, mas ela não traz transformação alguma. Ela não muda nada na sua vida, nada, não vai mudar. Não há mudança na zona de conforto. E nós, por vezes, insistimos nessa zona de conforto. Insistimos nela, queremos continuar nela, queremos ficar nela, queremos passar dias, meses, anos lá, na zona de conforto. E o Senhor hoje, Ele nos chama, um culto onde nós iremos celebrar a ceia logo após o sermão.
O Senhor nos chama, meus irmãos, para algo novo, para nos aproximarmos dEle, para estar próximos dEle. Agora, como é que, e nós vamos relembrar disso aqui, quando nós vamos tomar vamos comer o pão e vamos tomar o nosso cálice do suco da uva, simboliza o corpo e o sangue de Cristo. Como que eu vou me aproximar de Jesus nessa zona de conforto? Como é que eu estarei perto dele nessa zona de conforto? E quando nós olhamos para a história bíblica, para a narrativa bíblica, não há conforto para os discípulos de Jesus, não há zona de conforto para eles. Aliás, o Senhor os chama para algo novo, algo diferente. O Senhor, quando chama eles, mesmo à mesa, mesmo no lugar da conversa, mesmo no lugar que os maiores acontecimentos na vida de Jesus aconteceu numa mesa, aconteceu ele conversando com os discípulos. Na mesa tem até um louvor aí, não sei que idade, quanto tem aí, mas não é a mesa que cura. Ele diz assim: a mesa cura. Não, a mesa não, quem cura é Jesus. A presença de Jesus é que cura, mas cura mesmo. Agora, meus irmãos, eu não consigo nem isso. Quando eu estou falando a mesa, não é por conta do dia, nada disso, porque o conforto me faz bem, ele é bom, mas ele vai me deixar no mesmo lugar, sempre. Não vai ter mudança, não há mudança. Então eu continuo na zona de conforto. O Senhor nos chama para algo novo, meus irmãos, e algo extraordinário, e que nós precisamos abrir os nossos olhos para que nós possamos ver as maravilhas dele nesse tempo em que nós temos vivido. Amém, igreja? Abra o texto em Tiago, capítulo 4, eu vou ler um versículo só. Aliás, eu vou ler dois, eu vou ler o 7 e o 8, e o meu negócio aqui é no 8 só. Aí ele fala assim: Tiago, você sabe, está depois de Hebreus, antes de Pedro, apesar de estar projetado aí. E eu nem sei o quanto é bom nós projetarmos, eu também me pergunto, porque com o negócio de projetar, o que é que nós fizemos? Deixou a Bíblia em casa, não é? Aí nós deixamos, não traz mais, porque está projetado. Aí você acostuma aqui, na sua casa também você não manuseia. Aí você fala com o cara assim: abre Joel. O cara falou assim: Joel, que Joel? Abre Abacuque. Aí o cara começa a orar: Senhor, fala comigo aí, porque não está estranho aqui. Então nós vamos deixando isso para lá. Então eu não sei quanto é bom, mas outras coisas, né, que foi pós-pandemia que nós começamos a fazer isso. O 7 ele diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Vamos ler de novo? Portanto, todos juntos, todos juntos. Portanto, submetam-se a Deus. Então ele está dizendo: submeta-se a Deus. E o que você faz com o diabo? Vamos lá? Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Na Almeida fala o 8, eu vou ler. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Olha o que Tiago fala para nós, o irmão de Jesus. Ele diz assim: aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Zona de conforto. Como que se a palavra, o Tiago está falando, o irmão de Jesus, que se eu me aproximar do Senhor, ele se aproxima de mim, tranquilaço, conversa boa. Pecadores, limpem as mãos.
E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm mente dividida, purifique o seu coração. Senhor amado, em nome de Jesus, fala conosco nesta noite. Para nós, Pai amado, é um dia especial. Nós levamos em conta, relembramos o sacrifício de Jesus naquela cruz. É isso que eu creio que consterna o nosso coração. É isso que nos traz essa alegria, esse prazer, porque nós nos lembramos daquela cruz, rude cruz, que se erigiu, e no meio de dois malfeitores estava Jesus, o Cristo, o nosso Salvador. Senhor, nos abençoe aqui hoje, fala conosco, fala com esta igreja que é tua, em nome de Jesus, amém e amém. Então, meus amados, a comunhão com Deus, a comunhão com o Senhor, ela gera isso em nós. Ela traz a presença, ela traz graça, ela traz bênção e amor. Agora, é para todos, irmãos? É o que o texto está falando, não é para todos, porque está escrito lá. Está escrito, ele fala assim, ó: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de você. Então é para todos? Não é para todos, é para aquele que se aproxima dEle. Ah não, é para todo mundo aí, é graça, não. E ele fala assim, Ele está sempre pronto, e Ele sempre aceita aqueles que se aproximam dEle. Sempre Ele está pronto, sempre. Mas Ele fala assim: limpe as mãos, purifique o coração. Os de duplo ânimo são as pessoas que têm o coração dividido entre Deus e o mundo. Irmãos, como que Tiago vai falar isso para nós? Porque na teoria não era para nós falarmos isso na igreja mais. Duplo ânimo, ânimo dobre, o que é isso, pastor? Pessoas que têm um coração dividido. Ele se alegra com Cristo, ele se alegra com a comunhão, ele se alegra com o povo de Deus, mas a mesma alegria que ele tem aqui, ele tem no mundo, a mesma. Os prazeres do mundo trazem alegria para essa pessoa, e o Tiago está trazendo aqui uma severa crítica a isso, e ele está falando ao que tem o coração dividido entre Deus e o mundo, duplo ânimo. E quando não, meus irmãos, a Rosana, eu vi o apelo dela aqui, eu sei que possivelmente não tenha, aqui eu nem conheço torcedor fanático que vai em estádio aqui, eu não conheço, aqui na igreja não. Mas do coração dela, quando ela orou aqui, é isso. Mas ele não vai no estádio, mas ele vai em outro lugar, ele se alegra em outro lugar, ele tem prazer em outro lugar que não seja na presença de Deus. Pastor, mas tem tantas coisas que nos traz alegria. Sim, temos, e eu concordo com você, eu não estou discordando, tem. Mas meus irmãos, como que eu vou ter, como filho de Deus, o coração dobre, duplo ânimo?
Porque o que realmente me preenche, o que realmente te preenche, o que realmente te alegra é e deveria ser a presença de Deus. É você se aproximar de Jesus, é você estar próximo de Jesus, é eu estar próximo de Jesus. Isso deveria ser a minha alegria plena, a tua alegria plena, e não outra coisa. E não outra coisa. Então, meus amados, aproximar-se de Jesus, inevitavelmente, é inevitável, você terá que sair da sua zona de conforto e sair para coisas extraordinárias, sair para coisas grandes, poderosas, firmes, coisas inabaláveis, coisas dadas por Deus, coisas liberadas por Deus, coisas entregues pelo Senhor à sua vida. Agora, daí, meus irmãos, não, eu quero Jesus, mas eu quero também a zona de conforto, que eu já te disse e repito, é boa, ela não é ruim, mas não traz mudança, é zero na sua vida. Você continua igual, a mesma coisa, não muda nada. O que você vai fazer para aproximar-se de Jesus? O que você vai fazer, o que nós vamos fazer para chegar próximos a Jesus? A mulher que tinha o fluxo de sangue, 12 anos. 12 anos, o texto é conhecido, a palavra é conhecida, a mulher é conhecida, o Jesus que cura ela é conhecido, pelo menos aparentemente. 12 anos ela sofre com uma hemorragia que não cessa por nada. Ela gastou com médico, ela gastou toda a grana dela, possivelmente toda a grana, 12 anos. Essa mulher foi em tudo que é médico. Hoje, se houvesse, como é comum no Brasil hoje, talvez no mundo, a campanha da cura, a campanha da prosperidade, a campanha do milagre, a campanha dos cinco mergulhos no Jordão, a campanha não sei da onde, ela deve ter ido em todas essas campanhas, todas, não parou, não deixou de ir nenhuma, foi todas. Então ela fez assim, aparentemente ela se moveu. Agora é interessante que ela vai em tudo isso, ela procurou todas essas coisas, ela procurou a ciência, ela tinha dinheiro, ela procurou outras formas que ela pudesse ser alcançada. Aparentemente ela saiu da zona de conforto. Aparentemente ela poderia ter ficado na casa dela e dito assim: não vou fazer mais nada não. Fazer o quê? Eu já fiz, eu já estou na igreja há tanto tempo, eu tenho comunhão há tanto tempo, eu vou nessa igreja, eu estou no louvor, eu estou na porta, eu estou não sei aonde, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, está tudo bem, vou ficar por aqui mesmo, está tudo certo. Mas irmãos, ela não fez isso. Ela poderia ter feito, mas ela não fez. A palavra fala que ela padeceu muito sob o cuidado de muitos médicos. Muitos. Ela ia e vinha, consultório a consultório. Mas ela não ficou como a maioria das pessoas ficam diante dos seus problemas. Ela moveu-se rumo a Jesus e se aproximou dele. Ela não ficou esperando o que ia acontecer. Ela não ficou esperando o que poderia acontecer. Ela foi rumo a Jesus.
E ela tocou em Jesus, superando todos os limites, todas as barreiras, a multidão que tinha ali, superou tudo aquilo, tudo, porque ela não quis ficar na zona de conforto, ela não quis, ela colocou no seu coração: eu vou até Jesus, eu vou me aproximar de Jesus, e ela se aproxima de Jesus, e ela é curada. Amado, amada, irmãos, irmãs, mova-se rumo a Jesus, aproxime-se dele, aproxime-se daquele que pode resolver para você, daquele que tem a solução para o seu problema, e não importa o tamanho do problema que você carrega, para ele não. 12 anos que o negócio estava pegado para a mulher, 12 anos essa mulher com hemorragia, 12 anos. Não importa o tamanho do problema, não importa se a medicina desenganou, não importa se a medicina não tem resposta, não importa se o médico não tem um laudo bom, não importa se o gerente do banco não tem, não importa. O que importa é você se aproximar de Jesus, e a sua história, ela pode mudar para a honra, para a glória e louvor do nome do Senhor. Amém, igreja? Porque o Senhor nos chama para isso, irmãos. O Senhor nos chama para essa proximidade. Então me permita usar a frase que eu nem concordo muito, porque a mesa do Senhor, porque a presença, mesa é presença, ela cura. A mesa, não é a mesa, irmão, senão daqui a pouco o cara vai começar a carregar uma mesa em cima da cabeça aí. É a presença de Jesus ali. Então, meus amados, Jesus, Ele pode nos libertar, e Jesus pode nos curar de todo o mal. Amém, igreja? Ele pode, Ele tem poder para isso. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o libertador da nossa vida, Ele é o que te acolheu e que te acolhe todos os dias. Ele é o que espera em você uma atitude, espera em mim uma atitude. Ele espera de nós mudanças, Ele espera de nós essa proximidade, Ele espera de nós. Não podemos, meus irmãos, ficar do jeito que nós imaginamos que está certo e está tudo bem. Não podemos. Nós vamos aprender no Salmo 25, que é de Davi. Ele vai dizer assim: o Senhor Deus, Ele confia, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem, e os leva a conhecer a sua aliança. Olha que coisa tremenda. Ele fala assim: o Senhor, Ele confia os segredos dEle. Então não é para qualquer um. Irmãos, é isso que precisa entrar nessa cabeça nossa, na nossa cachola. Porque não é para qualquer um essa conversa de dizer: não, o negócio está aí disponível, vamos lá, igual põe uma banana, uma laranja, e vão lá e pega esse negócio, e continua com a mesma vida, com as mesmas traquinagens, continua igual. Como, irmão, que vai mudar a sua vida e a minha vida? Como? Explique para mim. Não há como, irmãos. Eu querer um resultado diferente na minha vida, essa frase é atribuída a Einstein, eu não sei se é mesmo. Eu continuar fazendo a mesma coisa, sempre querendo um resultado diferente. Ela é atribuída a Einstein, vamos dizer que seja. Como, irmãos? Eu continuo fazendo as mesmas coisas, ano após ano. Fala, eu gostaria de um resultado
diferente. Não tem, varão. Não tem, não temos, não há como isso acontecer. Então, meus amados, estar perto do Senhor, aproximar-se do Senhor, nos leva a ter intimidade. O que é intimidade? Isso é a mesa, né? São conselhos, são confidências, é você desfrutar de um relacionamento pessoal com o Eterno. Agora, e tem que ser um relacionamento vertical, não horizontal. O que é que nós vemos hoje? O evangelho da facilidade é você só quer se dar bem, de algum jeito. Eu quero me dar bem. É o evangelho vertical, da horizontal. Eu quero as coisas. Eu quero as coisas. Eu quero as coisas da terra. Eu quero. Eu preciso delas. Mas, irmãos, está errado? Não. Não está errado, está certo. Só que a palavra, ela é coerente com ela mesma. Ela fala assim: você pode buscar, está tudo certo, você pode ter tudo, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então não é errado você ter coisas na terra. É bom, é bênção, é conforto, traz prazer para nós. Nada errado, mas você e eu precisamos buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas. Amém, igreja? Nós podemos e devemos ter demandas boas, legítimas. Ok, nada errado você ter. Mas isso não pode ser impedimento para mim me relacionar, me aproximar do Senhor. Demanda boa, legítima, mas isso não pode me impedir de aproximar-se de Jesus. Nós poderíamos dar exemplo, meus irmãos? Poderíamos, mas eu não preciso, porque você já sabe de todos eles. Porque o Senhor já mostra isso para nós, Ele já tem falado isso conosco há muito tempo, há muito tempo. Você e eu estamos ouvindo muito isso, que Ele quer de nós profundidade, que Ele quer de nós que nós venhamos nos aproximar dEle, sair dessa inércia e viver para glorificar o nome dEle, e exaltar o nome dEle. Nós falamos, salvo engano, eu falei até domingo passado isso, em algum momento eu disse, o Paulo ele vai escrever à igreja aos Colossenses, lá no capítulo 3, verso 1, ele fala assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Ele falou assim: gente boa, você ressuscitou com Cristo, você é de Cristo, busque as coisas que são de cima e não de baixo. Então Paulo vai falar isso com a igreja: ô cabeção, ele não fala isso, é eu que falo, ô cabeção, para de ficar olhando para as coisas da terra. Mas as coisas da terra é boa demais. Eu acabei de falar para você que é mesmo, é zona de conforto. Mas lá não muda, lá não tem mudança, lá não há transformação, lá não há gradual crescimento espiritual, não há. Você fica lá, porque a zona de conforto é boa, e estou repetindo. Ele fala assim: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas,
Não fica olhando para isso, desprenda das coisas materiais e fique conectado às coisas celestiais. O que é conexão, irmãos? O Ronaldo, ele é, dentre outras coisas, ele conhece elétrica, né? Então, quando ele conecta lá uma tomada, a tomada, ela recebe e manda. Ela é uma conexão. Então, você conectou, vai e volta. Então, se você conecta ao Senhor, é isso, meus irmãos, vai e vem. Você é abençoado. Tem a sua entrega, mas tem a bênção do Senhor sobre a tua vida, e você precisa olhar isso. Agora, eu não me conecto a Ele, irmãos. Eu passo horas, dias, semana. Eu lembro de ler a Bíblia no domingo, quando eu estou na igreja, que o pastor lê um versículo. Eu lembro que há louvor para Deus quando eu estou na igreja. Durante a semana eu nem lembro que existe louvor, nem lembro, eu nem sei direito o que é esse troço. Não conheço muito. Então, meus amados, como eu vou me aproximar do Senhor dessa forma? Então, meus amados, eu olho para Jesus e eu tenho a certeza que tudo que eu estou vivendo, meus irmãos, é por um período, porque Ele tem coisas melhores, elevadas, grandiosas, poderosas, muito melhores do que isso aqui. Isso aqui é passageiro e vai acabar. A nossa conexão não é com essa terra, não deveria ser, mas deve ser conexão com as coisas que são eternas. Amém, igreja? Porque o Senhor nos chama para a eternidade, não para as coisas temporais. O Senhor nos chama para a eternidade, para coisas maravilhosas e grandiosas. Amém, igreja? Amém. Então, meus amados, você precisa ter desafeição pelas coisas temporais. E eu vou te dizer, tem coisa temporal que é boa, viu? Tem coisa temporal que é boa, mas eu preciso ter afeição, ou devo amar as coisas que são eternas, não as temporais. Porque nós já falei aqui do lado do Sermão do Monte, nós devemos buscar o reino de Deus, a justiça de Deus, e as demais coisas, elas serão acrescentadas a nós. Amém, igreja? Então, abrir mão da nossa vontade pela vontade de Deus. Amanhã você vai levantar, grande maioria trabalha, se não trabalha, tem atribuições no lar, na família, tem atribuições, ainda tem, graças a Deus por isso. Aí você vai levantar na segundona braba que muitos falam, e vai dizer assim: Senhor, agora é a minha vontade ou é a sua vontade? É a minha vontade ou a tua vontade? Não, Senhor, sou eu, é para onde eu vou, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou deixar de fazer. Então, meus amados, Maria, ela e a irmã, a Marta, um dia, elas tomaram decisões diferentes. Marta estava errada? Não, na decisão dela, cuidando da casa, passando se fosse no nosso tempo, passando um café, tudo certinho, assando um pão de queijo, preparando a refeição para Jesus, tudo certo. Agora Maria, você sabe o que ela escolheu? Ela não escolheu nada disso. E Marta nem estava errado, viu? Ela escolheu, a palavra fala, a melhor parte. Ela se aproximou de Jesus, e lá ela foi ter um cuidado especial e pessoal com Jesus. É isso que ela foi fazer. Ela escolheu a melhor parte. Que parte você tem escolhido? Eu estou te falando de coisas atemporais e de coisas eternas. O que você tem escolhido? Eu estou te falando da zona de conforto. Você prefere ficar na zona de conforto ou sair dela? Eu estou falando de conversão genuína, real, verdadeira. O que você quer e eu quero da minha vida? O que nós queremos em relação ao Senhor Jesus? Então, meus amados, nós precisamos
tomar essa palavra, eu penso que seja um bom conselho para mim e para você, nós tomarmos essa palavra para a nossa vida, para o nosso coração, e dizer: Senhor, eu nem tenho força para isso, eu não tenho ânimo para isso, eu não tenho alegria para isso, eu gosto demais da zona de conforto, o trem bom, eu me sinto bem demais lá eu festejo, lá eu estou beleza, mas me dê força para sair disso, me dê alegria para sair disso, me dê ânimo para sair disso, para que eu possa ver coisas extraordinárias da parte do Senhor. E deixa eu te falar, cabeção, para de pensar que os trem bom está aqui na terra, não está nada, isso aqui vai acabar daqui a pouco, tudo. Você vai viver no máximo, se você viver tinininho, 100 anos. Ou o que é 100 anos diante da eternidade? Nada, é nada, brother. Mas isso aqui é bom demais. Moço do céu, sai daqui no sentido da terra, e olhe para as coisas eternas. 100 anos. E a própria palavra, ela vai falar que depois da velhice é canseiro e enfado. A palavra não omite nada de nós, nada. Ela vai dizer isso. É rasgado, que é isso mesmo. E nós estamos vendo, e é verdade. Mas só que aqui é bom demais, pastor, você é doido, e o trem é gostoso, e está tudo certinho. Então, e Jesus, na sua vida está onde? E Jesus na minha vida está onde? E a proximidade com Jesus está onde? Que lugar? Ô brother, muda de atitude. Seja um homem ou uma mulher coerente com aquilo que o Evangelho fala. Seja um homem ou uma mulher coerente com aquilo que a Bíblia nos ensina, já desde o Velho Testamento. Seja coerente em todos os lugares, em todos os momentos da sua vida. Seja coerente com a palavra do Senhor. Amém, igreja? Amém, igreja? Os discípulos, lá em Lucas 24, no caminho de Emaús, que estavam com Jesus, caminhavam com Jesus, e não sabia quem era Jesus. Eles desciam tristes de Jerusalém para Emaús, tristes, reclamando, porque eles esperavam o rei e eles não entenderam que aquele era Jesus. Não, então tipo assim, estavam desconectados dessa realidade bíblica. E eles vão caminhando triste, sabe quando você está assim, xaropinho da Silva, tristinho, está ruim mesmo, o negócio não está bom. Olha aí minha vida, olha aí nossa vida, não vai, não está legal, está ruim. Tem dia que você fica assim, não fica? Fica. E isso não é por falta, eu falei, acho que quinta-feira eu falei, não é por ter muito ou pouco, porque também tem gente que é atrapalhado que tem pouco, e tem gente que é atrapalhado que tem muito. Porque, meus irmãos, independe do que tem ou deixou de ter. Então tem pessoas que moram em verdadeiros palácios que são infelizes. Tem pessoas que vivem em casebres e são felizes. E o contrário também é verdadeiro. Tem gente que mora em casebre infeliz, e tem gente que mora em palácios e são felizes. Por quê? Não é a questão monetária ou a questão conforto do que pode ter ou não pode ter, o que o dinheiro pode comprar ou não comprar. Não é isso, é Jesus. Se Jesus estiver lá, está tudo bem, glória a Deus, e bênção demais, e louvado seja o nome do Senhor. Agora, se ele não está, aí sim é tristeza, é guerra, varão. É guerra, varão, guerra bruta.
Porque Jesus não está lá. Ah, mas eu estou bem. Está bem. Como? Longe de Jesus? Como? Então, meus amados, em muitos estava no coração desses discípulos, não havia perspectivas na vida deles. Sem Cristo é isso, não há perspectiva de melhora, de mudança, de transformação, não tem. Então os caras vão tristinho. O que aconteceu? O que está acontecendo? Cadê esse Jesus? Cadê o Salvador? Cadê? Cadê? Querido, quando Jesus, Ele entra na sua vida, quando Ele entra na minha vida, Ele entra para sanar, para tirar as dúvidas do nosso coração. A misericórdia dEle, ela se renova a cada manhã. Amém, igreja? E ela se renova mesmo. Eu termino, esse texto não está no meu sermão, no meu esboço. Jesus, em uma das vezes que Ele vai multiplicar diante dos discípulos o alimento, nesse caso o alimento era peixe. E esses caras saem para pescar, o Pedro e os discípulos, não eram todos, e vão pescar. Os discípulos pescaram, nada. Voltam e Jesus fala assim: volta para lá. Olha que coisa interessante, Jesus perguntando para os discípulos. Você já pensou se ouvir uma pergunta dessa de Jesus, que é uma pergunta? Ele fala assim: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? E os profissionais da pesca tinham chegado da pesca. Eles responderam o seguinte para Jesus: não temos. Você já pensou que resposta doída essa? Ruim de dar para o mestre? Ele dá a ordem e fala: vai lá e lança a rede. Eles foram lançar. Encheu-se o barco de peixes. E lá vem os discípulos agora com os peixes. Lá vem eles. Meus irmãos, eu estou fazendo um recorte aqui bem grande mesmo do capítulo 21 de João, bem grande mesmo, desse texto. Um dia desses a gente prega. E quando eles chegam, eles voltam com os peixes que eles não tinham. E quando eles chegam, a palavra fala que Jesus tinha feito lá uma fogueira, tinha uma chapa, tinha o fogo, e era só colocar os peixes. Então, meus amados, o Senhor Jesus, Ele é o provedor de todas as coisas. Aliás, o texto ele fala assim, os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira. O que ele tinha falado antes? Não tem peixe. Não tinha peixe. Eles falaram para Jesus: não tem peixe. Quando eles olham para a fogueira, o que tinha na fogueira? Está aqui no texto. Fala assim, quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, amém, peixe sobre as brasas e um pouco de pão.
Eu tinha acabado de falar no texto que não tinha peixe. De onde saiu esses peixes? Como que eles vieram? Como que chegou isso aqui? Irmãos, amada igreja, quando você se aproxima de Jesus, os discípulos, eles obedecem à ordem dele. Eles obedecem o que Jesus está dizendo. Eles vão, e quando eles voltam, a provisão já estava lá. Eles já tinham recebido da parte do Senhor a provisão, por conta da palavra de ordem que eles ouviram e obedeceram. Eu te pergunto mais uma vez: até quando você vai fazer de conta que não é com você? Até quando? Até quando você vai fazer de conta que tudo isso que você tem ouvido é para o seu deleite e tal? Isso aí não é para mim, pastor. Isso aí deve ser para o Zé Mané que está lá na casa dele. Isso aí não é para mim, pastor. Uma palavra dessa aí não é para mim, brother. Olha meu nível, cara. Pois eu vou dizer para você, essa frase, desde sexta-feira à noite, mais ou menos, ela está aqui no meu coração. Brasa, peixe, pão. 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 Porque Jesus é o provedor da nossa vida. Ele é o que provê para nós aquilo que nós, não é o que você quer, é o que Ele tem para te dar, e o que Ele entende que é para te dar. Porque eu gosto da palavra do Mendes, o pastor velho que já morreu. Ele falava assim: Deus não dá asa à cobra não. Porque Deus sabe disso. Ele vai dar asa à cobra, o cara sai da presença dele, o cara vai embora, vira as costas, larga. Nós precisamos a cada dia nos aproximar do Senhor, provar da grandeza dEle, da bondade dEle, das maravilhas dEle, em nome de Jesus. Ele é bom o tempo todo, o tempo todo. Ele vai estar cuidando de você. Ele ressuscitou. E nós estamos aqui não celebrando um Cristo morto, mas um Cristo que vive, está vivo à direita do Pai, e Ele nos aguarda. Então por isso que a minha vida tem que ser uma celebração. Não é brincadeira, irmãos, eu estou falando de coisa séria, tá? Não é ficar com brincadeira não, sério. Ah, pastor, celebração aí na igreja? Tá bom. Você vem na igreja um dia da semana, e os outros 6 da semana, o que você faz? O que eu faço? A sua vida é uma celebração? A sua vida engrandece o nome do Senhor? A minha vida engrandece o nome do Senhor? O inimigo é envergonhado por conta da minha ação na sociedade indaiatubana ou não? É que agora tem um saltense, né? E campineiro. A minha vida engrandece o Senhor, que é o que a Maria fala. Minha alma engrandece ao Senhor, espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas, com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Curva a sua cabeça. Nós vamos orar, pedindo a Deus que
Ele nos dê esse privilégio de nós nos aproximarmos dele a cada dia da nossa vida, todos os momentos da nossa vida, nós possamos nos aproximar do Todo-Poderoso. Amém, igreja? Senhor amado, nós agradecemos o Teu nome, nós bendizemos o Teu nome, nós exaltamos o Teu santo e bendito nome. Pai amado, porque temos o privilégio de ouvir essa palavra, nós temos o privilégio de poder nos dobrar diante desta palavra e ouvir, talvez já ouvimos tantas vezes o mesmo texto, mas de ouvir coisas tão significativas para os nossos corações. Senhor, nos perdoe pelas nossas falhas, nos perdoa pela incredulidade do nosso coração, perdoa-nos pelos pecados, perdoa-nos por atos, palavras, perdoa-nos por pensamentos. Leva cativo hoje, Pai, todo mal, toda maledicência, caia por terra pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. A nossa boca seja santa para nos aproximar de Ti, estar com o Senhor, viver para glorificar o Teu nome. Nós possamos iniciar e terminar a semana celebrando o Senhor, celebrando Jesus, bendizendo o Senhor em todo o tempo, em nome de Jesus. Nos ajuda, Pai, nos abençoe, nos orienta, nos capacita, nos levante com poder, graça e autoridade, e que possamos marchar como verdadeiros soldados, que têm certeza para onde estão indo e o que estão fazendo. Nós não estamos num parque de diversão, nós estamos em guerra. É só olhar o mundo ao nosso redor, estamos em guerra, mas nós estamos com Cristo à nossa frente. Nós queremos nos aproximar de Ti a cada dia. Nos ajuda, Pai, nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Nós oramos agradecidos, entendendo que o Senhor tem cuidado de nós e tem nos abençoado a cada dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Amém, igreja? Eu quero deixar os avisos com a igreja. Não sei se tem como colocar aí, Luiz, por favor. Nós temos